isso você define quando você começa a dançar, tá? Antes de você entrar no palco, quando você vai pegar os véus, você define qual véu vai ficar por fora e qual vai ficar por dentro. Para algumas pessoas isso é importante, depois mais para frente, com bastante prática, não faz muita diferença. Mas talvez seja bom a princípio, porque a gente vai treinar soltar um véu em cada mão. Por exemplo, para fazer alguns movimentos com os véus soltos. E aí, talvez você queira saber qual véu vai ficar em qual mão, por exemplo. Então, você pode estabelecer que o véu de fora vai ficar, por exemplo, na direita e que o véu de dentro vai ficar na esquerda. Então, como o meu véu de fora é o dourado, ele vai ficar na direita e o de dentro, na esquerda, é o azul, tá? Então, fica mais fácil um pouquinho se você pensar na cor ou no de fora e no de dentro, tá? Quando você estiver girando, procura fazer esse tipo de coisa, observar, por exemplo, as suas mãos, pensar no que você vai fazer quando você está de costas para o público. Então, quando você está girando, aqui você observa. Já quando eu virei de frente, eu dou um pouco de tempo na observação. Observo minha mão, volto para você, observo minha mão e volto para você. Porque, por exemplo, aqui eu vou soltar quase sincronicamente um véu de cada mão, tomando cuidado para não soltar os dois véus de uma mão, a menos que isso seja o que você realmente quer fazer, tá? Então, quando eu estou de costas, eu posso soltar continuar girando também, e na segunda vez soltar esse. Ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Dançando com os dois véus separados, podemos fazer uma série de movimentos também, bem parecidos com o véu simples, só que com um pouco de diferença ainda, que seria o seguinte: quando a gente for girar, o efeito é duplo realmente. Em vez de eu ter um véu atrás de mim, no mesmo giro eu vou conseguir um na frente e um atrás. E se eu girar para o outro lado, vai haver uma mudança de cor. Então, por exemplo, se eu giro com o azul na minha frente, eu girando para o outro lado, por causa da inércia, eu vou ter o dourado na minha frente, tá? Então, eu sigo o mesmo movimento, sigo o mesmo giro, só que ao invés de ter um véu só em uma mão, eu tenho um segundo véu. Então, no caso, por exemplo, de um giro reto, marcado, ficou assim. Um giro reto marcado mais rápido vai fazer com que esses véus se levantem. E mais lento, com que eles desçam um pouquinho. No caso, o giro egípcio, vai ter o mesmo movimento de aviãozinho, os dois braços associados, como a gente já viu antes, tá? Que não pode estar levantando um e descendo o outro irregularmente, juntos, e formando como se fosse realmente o desenho de uma hélice, de um moinho ou uma coisa circular, que parece muito com a tanura, que é a saia que os homens que dançam as danças sufi, os darwish, né, ou derviche, como a gente chama no Brasil, dançam. Eles têm uma saia que eles vão levantando, tirando e giram com ela circularmente. Muitas vezes eles dançam com ela ainda no corpo, assim, de uma forma que ela cria esse mesmo desenho que os véus vão criar agora.